já cá temos connosco a Mariana Chaves, é a nossa nutricionista no Aprender a Comer, que vai para o ar todas as terças aqui na Rádio Observador, mas está sempre disponível em podcast e também no nosso site em observador.pt. Olá Mariana, bem-vinda. Olá, obrigada. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está a Judite França. Olá Judite. Olá. Eu e tu adoramos isto de que vai hoje falar a Mariana Chaves, Sem que dúvida. é de termossos. Eu adoro termossos. Eu se não também. sei se ela vai aprovar muito dos meus acompanhamentos. Mas vamos falar de talvez dos snacks mais saudáveis que há? Sem dúvida, sem dúvida. É que bom, é raro nós temos aqui uma coisa que temos todos de acordo. Normalmente nós concordamos contigo, achamos é que é difícil de fazer. Claro. Vá. Olha, nutricionalmente o termoço é do mais saudável que há. Ele faz parte do grupo das leguminosas. E pronto, como isto é um programa sobre aprender a comer, eu tenho que dar estas informações. O que é leguminosas? É o nosso grão, feijão, ervilhas, favas, lentilhas, que nós olhamos como uma boa fonte de proteína vegetal e, portanto, os termossos também são uma boa fonte de proteína vegetal. E nós temos na parte de nutrição a nossa referência para uma alimentação diária saudável, é a nossa roda dos alimentos, e lá está uma fatia, porque aquilo é um círculo, uma fatia em que diz que diariamente deveríamos consumir leguminosas. Ora, uma boa fonte, se não for o grão e o feijão, será ter um pires de termossos para acompanhar o nosso dia na hora que vocês quiserem. Agora, em termos nutricionais, quais é que são as vantagens aqui que temos que falar, que são 4. Portanto, primeira é esta fonte proteica e eu quero dar aqui números. Portanto, se estivermos a falar de um pires, aquele pires típico do café, que tem cerca de 60 gramas de termossos, ele corresponde a 10 gramas de proteína, que é mais do que a quantidade de proteína que existe num ovo. Seja ele cozido, estalado, mexido. Sério? Aquele pires pequenino? Aquele pires pequenino. Mas isto é a medida diária, dirias? Olha, eu diria que é a porção diária, sem dúvida. Ok. Mas se quiseres pôr mais quantidade, fazer até uma chávena de chá, isto é uma quantidade ótima, porque estamos a falar de um alimento que é baixo em calorias, é mais um ponto a favor destes 4 pontos. Por isso essas 60 gramas, esse pires, tem cerca de 70 calorias. Se estivermos a falar de 100 gramas, tem 115 calorias. Isto não é nada, atenção. Isto é uma fruta grande, portanto não faz mesmo diferença. E a proteína em 100 gramas vai ser de 14 gramas. E isto remete-me a esta loucura que existe à volta dos iogurtes proteicos, de repente, em que, como no rótulo está lá escrito, que tem 14 gramas ou 12 gramas, ou, bom, para estes números de proteína, e as pessoas olham como é um alimento super saudável porque é rico em proteína. E não estou a dizer que não é, porque são iogurtes realmente enriquecidos em proteína, saciam mais. Mas os termossos também, e ninguém faz aqui alusão a eles. São uma excelente fonte de proteína e por isso vão-nos saciar ou complementar uma refeição. Imaginem que não têm tempo para completar uma salada no jantar ou uma sopa e só têm um ovo em casa. Um ovo, para um adulto, não é a quantidade de proteína suficiente para uma refeição principal. Então, adicionar um pires de termoço, já conseguimos fazer um total de proteína daquela refeição correto. Por isso é mesmo a ter em casa. Ainda por cima tem uma validade ótima, conserva-se bem dentro dos frascos onde eles vêm, não é? No frigorífico. Depois é uma excelente fonte de fibra. A fibra é essencial para microbiota saudável e sabemos hoje em dia que isto é tão importante, não é só a imunidade, é o nosso cérebro, é para as nossas hormonas funcionarem. Portanto, esta fibra que existe dentro deste termoço, que ainda para mais é super completa, é fibra solúvel e insolúvel. Fala-se tanto na aveia, que é uma fibra solúvel, que faz bem à nossa saúde, que tem os glucanos, que é uma da fibra solúvel que a aveia tem, que também existe no termoço. E por isso é importante, cá está, mais uma vez pensar, um pires de termoço tem 3 gramas de fibra para as ditas 20 gramas diárias que precisamos. Por isso, funciona como um pré-biótico, ou seja, alimenta a nossa microbiota, funciona para nos saciar também, é importante, e realmente nós conseguimos também encontrar aqui como uma boa fonte de fibra para a nossa alimentação. E por falar nisso, com ou sem casca? Eis a questão. Pode ser com casca. Ok. A casca não faz mal. A casca não faz mal. Existem substâncias chamadas alcaloides Minha nos filha termossos. vai gostar de saber disso, porque ainda está a habituar-se a tirar a casca. Sim. E era outra questão que ia fazer, se o termoço pode, se há alguma idade, ou as Não crianças... é para dar às crianças, sem dúvida. Mas respondendo ainda... 3 anos, 4 anos? Sim, apesar de que o consumo de sal nessa idade tem que ser bastante reduzido, e nós temos esse tema com o termoço, claro que temos. Que Eu às vezes lavo-os.
É isso. Para ficarem claro. com menos sal. Porque um pires já tem quase 5 gramas, que é a dose supostamente máxima para um adulto de sal. Agora, é isso, é passar por água, porque Claro. a maneira de conservar é em salmoura, portanto é com sal, e é essa a manobra que se tem que fazer. Na casca ainda é importante explicar uma coisa. Portanto, a fibra da casca é insolúvel. Quer dizer o quê? Nós não a vamos absorver, mas ela vai fermentar no nosso intestino, vai produzir bastantes gases. Há crianças com mais tendência do que outras, e isso às vezes, porque depois isso acontece durante a noite, queixas noturnas, dores de barriga, às vezes pode ser um tema. Não temos mais-valia nenhuma na casca. Toda a mais-valia do Isso é como nas tremoço favas. é no interior, exatamente. Por isso, podemos comer, mas se descartarmos, acho que a digestão vai ser mais facilitada. Seria um bocadinho por aí. E excelente no controle da glicémia. Sem dúvida, por isso, a glicemia é o nosso açúcar no sangue e como tem esta proporção boa de proteína e fibra, quando analisamos o produto em seco, portanto tem cerca de 40% de proteína e 30% de fibra, consegue estabilizar os nossos valores. Houve um estudo de revisão sobre o efeito benéfico dos tremoços para a nossa saúde em 2022, na revista Nutrients, e que mostrou exatamente isso. Foi cabal a dizer que o consumo de tremoços melhora o controle da glicémia no final da refeição. E por isso vai ser um snack ideal para diabéticos e não diabéticos, não é? Porque a verdade é que nós todos precisamos ter uma curva de glicémia bem horizontal, bem controlada, e sabemos que isso no final das refeições, por exemplo, para os diabéticos, foi muito útil para controlar a glicemia total da refeição. Mas estás a falar em comer os tremoços no fim da refeição? Sim, no fim da refeição. Ok. Mas mesmo que seja no início da refeição, no início, não, quer dizer como snack, ou seja, aquele final de dia, como falávamos já há 2 programas atrás, é muito importante as pessoas entenderem que o que comem 1 hora antes da refeição vai fazer parte dessa refeição. Portanto, se houver um lanche que não é 1 hora e tal antes, e que não mexeu na glicémia, vai permitir que a produção de insulina também seja estável e por isso na refeição seguinte eu não vou ter tanta fome e eu não vou absorver tanto nem produzir tantos picos de glicémia. Por isso é também, não só no final da refeição ou a acompanhar a refeição, como eu disse há pouco, como um complemento da proteína ou até como um complemento de hidratos de carbono, porque os tremoços têm alguns hidratos de carbono. Tem, com muita fibra, logo absorção lenta, tem proteína, que ajuda a reduzir mais uma vez a absorção dos hidratos e, portanto, são considerados um hidrato de carbono saudável. É quase como se fôssemos olhar para os cereais realmente integrais. É aí que enquadramos os tremoços. Para além disso, baixa em calorias. Exatamente, e isso é muito importante perceberem. Portanto, 70 calorias o pires, se for 100 gramas, cerca de 130, e porque há pouco tempo um paciente meu falou-me disto, que é muito calórico, porque já estamos habituados a olhar para rótulos em que nos dizem 0 calorias, 10 calorias, e de repente a nossa mente fica aqui um bocadinho baralhada. 100 calorias não é nada, nós temos que, para sobreviver, 700 por dia, pelo menos 600, 700, 800, portanto 100 não é nada. Vamos falar só um bocadinho do sal. Estávamos a falar há pouco, nas crianças é preciso esse cuidado. Qual é que será a dosagem ideal também para não passarmos esses níveis? Olha, eu acho que nunca passar este pedido de pires para as crianças e nunca lhes oferecer diretamente do frasco. Mesmo, eu sei que ele está em água, mas tem que se lavar. Idealmente passar por 2 águas, só depois a seguir deixá-los consumir. Mas ainda assim é um snack muito mais saudável do que dar bolachas. E isto tem que estar em cima da mesa. Mesmo as azeitonas são snacks mais saudáveis, frutos secos também. E diz-me uma coisa, é um snack sem glúten? Sem glúten. Bem, tem essa vantagem ainda para... É perfeito. Quem... O tremoço é perfeito. É fantástico e é muito utilizado por pessoas com doença celíaca. O glúten existe em alguns cereais, só que realmente acontece, mesmo, por exemplo, não existe no arroz. E às vezes vamos ao supermercado e aparece um produto que tem arroz que diz sem glúten. E nós dizemos, obviamente, sem glúten. O arroz não tem glúten. Exato. E o mesmo poderia acontecer com os tremosos, mas se calhar se estivesse lá a dizer sem glúten, vegan, porque é fonte proteica, 14 gramas de proteína por 100. Estás aqui a dar ideia para marcas. Tudo verdade. Tudo verdades. São ideias para marcas isso, Mariana. Já há uma marca a pensar nisto neste Mas momento. já existe uma marca portuguesa de snacks de termossos que existiu há uns anos, desapareceu de Portugal, só nessa altura estava em Inglaterra e agora voltou aos nossos supermercados. Claro que nós portugueses estamos habituados aos termossos, temos em qualquer café ou podemos ter em nossa casa ou no escritório porque é fácil de transportar. Pronto, mas já existe esse produto, portanto já não estou a fazer nada de novo. Estamos aqui a terminar, só lembrar que o termoço, para além de comido assim no pires, tem muitas outras utilizações. Podemos fazer paté, Paté de termoço, por exatamente. exemplo, farinha,
Existe à venda farinha. Já pode ser- feita? Sim, sim, E sim. é aconselhável, E pode ser usada é natural. Para fazer panquecas, para fazer bolos, e aí podes dizer que é uma panqueca proteica e tudo. E nestes patês é importante dizer que isto fica como se fosse um hummus. Ou seja, Ok. Eu isto adoro hummus. só que tem que ser descascado aqui, está bem? E normalmente usa-se com o quê? Com o azeite ou com o abacate. Um bocadinho de água é sempre importante para emulsificar. Na internet há muitas receitas sobre isso. Pode-se usar, por exemplo, beterraba, pimentos, como se faz com os humos, não é? Dá-se muitas caras. Muito bem. Aprendemos muito hoje sobre tremoço. Quem ouvir o Aprender a Comer no Spotify sabe que sobre tremoço há uma pergunta que podem responder lá no final do episódio. Mariana Chaves, muito obrigado e vamos agora comer um pires de tremoço Com? para celebrar. Com água das Com água Com das água pedras. das pedras. Ok, prontos que seja. Até para a semana. Até para a semana.